Olá, olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. Sou o pastor Robson, é uma alegria receber você para estar compartilhando um pouco da palavra de Deus. É um tempo muito especial onde nós estudamos a Bíblia juntos e agora nós estamos estudando Colossenses. O tema que estamos trabalhando aqui na Onda é a anatomia de Cristo. E no estudo bíblico, toda segunda-feira, nós desenvolvemos a exposição desse texto, nós explicamos de forma mais profunda. E você é convidado a participar desse estudo bíblico, você é convidado a interagir. Aliás, por falar em convite, é muito importante que você curta esse vídeo, que você faça também seus comentários, começando pela cidade onde você está falando. Eu vi no vídeo da semana passada uma galera da Ondadura Online, de outras cidades, outros estados, enfim, pessoas que estão servindo ao Senhor em diversos lugares do Brasil e também do mundo. E eu quero pedir para você deixar aqui embaixo nos comentários a cidade onde você está falando, a igreja que você frequenta. Além disso, quero fazer também um convite especial. Se você ainda não segue o nosso canal aqui do Pastor Lipão, você pode fazer isso agora mesmo, se torne um inscrito, né? Para você acompanhar melhor, receber as notificações, enfim, para ser instruído, orientado acerca da palavra de Deus. Além disso, também vou fazer um outro pedido. Nós começamos hoje fazendo pedidos. Eu vou pedir para você compartilhar essa live com várias pessoas, com seus amigos, com seu GP. Esse estudo bíblico, ele tem o propósito de trazer um ensinamento que é essencial. Aliás, o assunto de hoje é como se fosse o coração da carta de Colossenses. Nós dizemos que esse hino cristológico que nós vamos estudar hoje, ele sustenta, fundamenta boa parte do ensino que é transmitido em toda a carta. Então é muito importante, se você entender os fundamentos que serão lançados nesse estudo hoje, você terá uma base profunda e sólida para continuar entendendo o conteúdo dessa carta e se desenvolver na sua caminhada de fé. E para nós nos aprofundarmos nesse estudo, nós teremos hoje aqui o nosso querido amigo, irmão Gustavo Kuipers. Que bom estarmos juntos, Gustavo. Isso aí, pastor, muito bom. Olá, pessoal de casa, sejam todos bem-vindos, né? Esse nosso vídeo, esse nosso estudo. Uma alegria estar aqui novamente, na segunda semana do nosso tema. Creio que semana passada, né, dos testemunhos que eu já ouvi de alguns grupos pequenos, de algumas também outras cidades, já estão falando de como esse tema tem sido relevante, essencial, até mesmo para a adoração a Jesus, né, para o nosso conhecimento de Jesus. E hoje, né, o tema é a anatomia de Cristo. Hoje, como o pastor Rob disse, é o texto central de todo o livro de Colossenses. Então, se o tema é a anatomia de Cristo, hoje a gente vai poder entender ainda mais quem é Jesus, a pessoa de Cristo, a sua obra. E eu tenho certeza que você vai se surpreender também, porque às vezes a gente tem um conceito da obra de Jesus, ou de quem é Jesus, até um pouco limitado, mas vocês vão ver com esse texto, com esse hino, com tudo que vai ter aqui, como que amplia a nossa visão sobre Cristo e nos faz até mesmo se surpreender e adorar também Ele ainda mais a partir disso, né? Então, vai ser maravilhoso. Com certeza, com certeza. Então, você é convidado, acompanha esse estudo até o final e também você pode participar comentando aqui embaixo, deixe seus comentários, suas informações. Enfim, nós queremos que você participe desse momento também, trazendo as suas impressões sobre esse estudo, o que Deus ministrou ao seu coração, ou talvez uma frase que chamou a sua atenção. Enfim, deixe esses comentários aqui embaixo, isso é muito importante para nós. Mas vamos lá, vamos começar. O nosso texto de hoje vai ser o capítulo 1, versículo 15, mas rapidamente eu preciso relembrar algumas coisas dessa carta que são essenciais para a nossa compreensão. O apóstolo Paulo é o autor dessa carta, ele escreveu à igreja de Colossos, ou alguns dizem Colossos, e aí alguém confunde com a TV Colosso. Os antigos vão entender essa, né? Enfim, cremos que se pronuncia Colossos, ok? Mas é uma cidade que o apóstolo Paulo possivelmente não passou por ela. Essa igreja deve ter sido fundada por Epáfras, assim como igrejas na região também foram fundadas por ele. Essa igreja estava tendo um crescimento e um dos objetivos da carta é ressaltar o crescimento, o desenvolvimento que essa igreja estava tendo. Inclusive, na primeira porção que nós estudamos semana passada, Paulo falou sobre isso na oração dele.
Além disso, o apóstolo Paulo escreve essa carta para combater uma heresia, a chamada heresia de Colossos, uma heresia que estava colocando Cristo como insuficiente para a salvação. Diante disso, a carta de Paulo aos Colossenses traz algumas verdades fundamentais: a supremacia de Cristo, a suficiência dele para a salvação, supremacia sobre todas as coisas e a suficiência para a salvação. E quando nós entendemos isso, percebemos também a necessidade do crescimento e desenvolvimento da igreja do Senhor Jesus, que está de maneira muito clara estabelecida nesse texto. Portanto, nós temos uma carta que é endereçada a uma igreja, irmãos que eram amados e queridos por Paulo, por volta do ano 60 depois de Cristo, irmãos que precisavam de um ajuste, de uma correção, de uma orientação. E nós percebemos o apóstolo Paulo fazendo isso. Mas o início da carta, como nós mostramos semana passada, somente para a gente recapitular aqui, quero mostrar para vocês alguns tópicos do primeiro capítulo. O apóstolo Paulo, ele faz uma oração. Nessa oração, ele apresenta a ação de graças pela fé dos irmãos, pela eficácia do evangelho. Também ele começa a apresentar seus pedidos, aquilo que ele clamava ao Senhor, para que eles tivessem pleno conhecimento, sabedoria e entendimento espiritual. Além disso, ele orou para que os irmãos fossem fortalecidos com poder, para eles andarem em perseverança, paciência, alegria e gratidão. Portanto, o que nós percebemos do início da carta de Paulo é que ele orou por essa igreja, entendendo algumas necessidades intrínsecas daquele povo. Epáfras comentou com ele, aliás, diga-se de passagem, o apóstolo Paulo estava preso, né? Estava preso, possivelmente ele estava preso em Roma. E nessa prisão, ele então escreveu a carta. Essa é uma das epístolas da prisão, inclusive, onde ele mostra à igreja o caminho que eles deveriam seguir, como eles deveriam se posicionar. De maneira geral, Gustavo, mais alguma coisa que você lembre? Creio que só, dentre uma das coisas que você falou, né, ressaltar a importância de que, bem como o pastor Rob falou, existe um problema que deve ser combatido lá na igreja, né? Não ali onde Paulo está escrevendo, mas no destinatário, né? Na igreja de Colossos. E esse problema envolve falsos ensinos. Só que até aqui, se você fizer uma leitura atenta, seja na semana passada, seja no que nós vamos ler hoje, não é mencionado ainda quais são esses problemas. Isso virá só a partir do próximo capítulo, do capítulo 2. Agora, algo que é muito legal de perceber é que já agora, não quer dizer que então vai ser apresentado no capítulo 2 os problemas e aí então Paulo vai começar a rebater. Mas já agora o capítulo 1 é o fundamento, é a base para tudo aquilo que vai precisar ser rebatido depois. E depois então ele só vai retornar a principalmente o que a gente vai falar hoje, para pegar aqui de volta os argumentos e ir relembrando eles. Mas tudo está aqui já no fundamento, no sólido fundamento. Então, o que eu acho muito legal, que eu até falei semana passada, né? É que Paulo, ele não só combate o falso ensino, apresentando o falso ensino e o denunciando, mas principalmente ressaltando a verdade do evangelho, a verdade do correto ensino e reforçando isso desde já do início para deixar muito claro qual é a verdade e aí então se combater a partir do capítulo 2, né? É, isso mesmo. Até interessante o comentário do Augusto Nicodemo sobre esse texto. Ele fala sobre essa transição onde Paulo sai da oração para esse hino cristológico. Já vamos explicar um pouquinho mais sobre isso, mas essa transição mostra que ele faz apologia à fé com oração e com ação, com oração e com ensino, porque o ensino é a forma como nós devemos agir para corrigir equívocos doutrinários. E antes mesmo de apontar a heresia, antes mesmo de apontar o erro, de ressaltar o que estava equivocado, ele ensina a verdade. Como que colocando um parâmetro, uma baliza mesmo, né? Olha, essa baliza, esse prumo, né, para quem gosta de construção, esse prumo vai estabelecer qual é a direção da nossa fé. A nossa fé está fundamentada nessa pessoa, Jesus Cristo, e em sua obra. Isso precisa ficar muito evidente para
os irmãos em Colossos. Como nós devemos fundamentar a nossa fé nesse Cristo e, a partir dele, então, desenvolver a fé cristã. Ou seja, Paulo, ele é um mestre, né? Ele é um mestre quando ele faz essa carta como um todo, e especificamente estudando essa introdução, esses primeiros versículos, nós percebemos isso de maneira muito clara. Mas talvez você está percebendo, né? Nós estamos falando hino cristológico. O que é isso, né? Do versículo 15 até o versículo 20, é como se nós estivéssemos no meio do texto, algo separado, dividido, e talvez na sua Bíblia aí na sua casa. Aliás, é legal, hein? Você pegar a sua Bíblia, pegar um caderno para fazer suas anotações aí na sua casa, se puder, faça isso. E dê uma olhadinha, em muitas Bíblias, os versículos 15 a 20, eles estão como que separados, como se fossem as estrofes de um hino. Talvez você que tem esse costume de usar inário, cantor cristão, harpa, enfim, você que já conhece esses inários, você vai perceber que eles são divididos em estrofes. Eles são divididos em partes que são cantadas. E exatamente isso em algumas Bíblias acontece. Do versículo 15 ao 20 está a parte que é colocada é menor. Está diminuída é bom, né? É menor. E quando você percebe essa parte menor, é como que uma forma de ressaltar o hino cristológico que ali está escrito. Ou seja, esses hinos, eles têm um propósito de ressaltar uma doutrina que é fundamental para a igreja, e o apóstolo Paulo faz isso em diversas outras cartas. Por exemplo, quando você vai para a carta de Filipenses, o apóstolo Paulo faz isso, lá no capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 11. Quando você vai para a segunda carta de Paulo a Timóteo também, ele faz isso, ele coloca um hino como uma frase, uma expressão que é como que fosse algo que era repetido no meio da igreja, muito utilizado. É como se fosse uma frase de efeito que era muito forte e poderosa, utilizada por eles, conhecida por eles, exatamente para eles entenderem o valor da doutrina que ele estava ensinando e do engano que ele estava refutando. E você tem isso também em Efésios capítulo 5, 1 Timóteo 3,16, enfim, o apóstolo Paulo utiliza esse recurso em outras das suas cartas. Mas vamos lá, eu quero que você leia comigo. Primeiramente nós vamos ler todo o texto, Colossenses 1, do 15 até o 20, e depois quero mostrar algo bem legal para você. Preste atenção aqui na leitura do texto, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Olha só o que diz o texto. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. O que nós temos aqui? Uma porção onde é apresentado o Filho. E até interessante, né? Nós mencionamos no estudo passado que a palavra Jesus, Cristo e Senhor é extremamente repetida dentro da carta aos Colossenses, mas nesse hino cristológico, a palavra que aparece é o Filho, a referência à segunda pessoa da Trindade. E nesse texto, então, nós temos como que
estrofes que estão paralelas, falando sobre o mesmo assunto. Eu trouxe aqui, inclusive, uma imagem para vocês. Olha só que interessante. Do versículo 15 até o 20, a palavra ou a expressão ele é repetida no verso 15 e no verso 18. A palavra primogênito é repetida no verso 15 e 18. A palavra por meio dele também é repetida no verso 16 e 19. E a palavra nos céus e na terra no versículo 16 e 20. Ou seja, você tem de forma paralela uma expressão de quem o Filho é. Primeiramente, ressaltando relacionado à criação. Ele é a imagem do Deus invisível. E essa expressão faz uma referência à sua divindade. Ele é o primogênito de toda a criatura. Depois eu vou explicar primogênito. Fala sobre preeminência. Também no versículo 16, por meio dele foram criadas todas as coisas, apresentando o senhorio na criação. Por meio dele, todas as coisas foram criadas por meio dele, com vistas a ele. Ou seja, ele é o agente da criação, aquele que está operando na criação. Ainda, no versículo 16 diz, pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, como mediador entre o visível e o invisível. A partir do versículo 18 até o 20, você tem a ação, a obra do Filho na redenção. E essa obra também tem, ele é, perceba, versículo 15, versículo 18, ele é, falando do senhorio de Cristo sobre a igreja. Também tem a palavra primogênito, falando sobre a preeminência de Cristo relacionada à ressurreição dos mortos. Também tem a palavra pois nele ou por meio dele, que está referindo-se à divindade, porque nele habita toda a plenitude. Também versículo 20, por meio dele reconcilia todas as coisas como agente da reconciliação. E ainda versículo 20 fala sobre as coisas da terra e do céu como mediador entre o visível e o invisível. Eu fiz questão de trazer para vocês esse quadro porque ele faz toda a diferença na percepção de que esse é um poema assimétrico, né? Totalmente simétrico, né? Cheio de simetria, de ordem, de organização. É um poema totalmente organizado, planejado por Paulo ou por outro autor, mas que apresenta a pessoa do Filho através de uma bela composição. Talvez em português, para nós, seja um pouco mais difícil em nossa tradução, mas no texto grego isso faz muito sentido. E apresenta a pessoa do Filho como sendo divino, preeminente, Senhor da criação e Senhor da igreja, agente da criação e agente da reconciliação, e ainda como sendo mediador entre o visível e o invisível, tanto na criação quanto na redenção. Maravilha, né? Quando a gente olha para isso, a gente pensa assim, uau, aqui a gente tem um texto extremamente profundo. É um texto extremamente precioso, porque provavelmente vocês já ouviram a expressão cristologia, né? E nada mais é cristologia do que a doutrina de Cristo, ou do que a área da teologia que estuda a pessoa e a obra de Cristo. E se a gente for olhar para, por exemplo, essa área da teologia sistemática, nós vamos ver diversos textos bíblicos que fundamentam uma boa cristologia. Inclusive, alguns outros a gente vai ao longo também hoje do estudo até mesmo fazer alguns paralelos ou poder também citar. Agora, esse sem dúvida é um texto fundamental para uma boa cristologia, para uma boa análise cristológica. E assim como eu falei ali na introdução, eu creio que esse texto nos traz grandes surpresas se temos ainda uma visão um tanto quanto rasa sobre a pessoa e a obra de Cristo. Por exemplo, esse texto não vai tratar só também sobre a cristologia, mas ele faz ótimos apontamentos sobre o relacionamento do Filho dentro da própria relação da Trindade, da relação com o Pai e com o Espírito. Se a gente for ver esse texto, ele fala, né, que Jesus ele é responsável como pessoa e como obra também da criação e da redenção. Às vezes, se a gente olha para o credo apostólico e para outras coisas que fundamentam também a nossa fé, a gente é tendencionado, né, a pensar que a criação tem a ver
somente, exclusivamente com o Pai, e o Filho e o Espírito não tem nada a ver com ela. A redenção tem a ver só com o Filho e o Pai e o Espírito não tem nada a ver com ela, assim como também outras questões. E aqui a gente vê nesse texto que o Filho, a pessoa do Filho, tem na sua obra questões extremamente importantes e fundamentais, não só para a redenção, quanto também para a criação, quanto também para questões que envolvem aqui a esperança eterna. Então, eu vejo que ele é um texto que abre muito a nossa mente para quem é Cristo, para a sua obra e também para a própria relação das pessoas da Trindade em torno da obra de Deus nesse mundo, daquilo que Deus faz nesse mundo, né? Se a gente for ver, enquanto criação, de fato, a obra específica do Pai é a criação. Agora, como o Filho se relaciona com a criação? Como o Filho se dá na criação? Ele não está ausente, ele está aqui presente. Como que ele está presente? Esse texto nos mostra isso. De igual forma com outros elementos também que a gente vai ainda conversar ao longo desse estudo. Né? Maravilha. Gente, vamos fazer a pergunta, né? Colocar a nossa pergunta aqui, que é muito importante como nossa base. Onde você, vou colocar de forma bem direta, onde você percebe a supremacia de Cristo. Em qual área da sua vida, em qual área da história, em qual situação específica, nosso percebe aqui ficou ruim, né? Mas eu acho que vocês vão entender, né, pessoal? Onde você percebe a supremacia de Cristo. Nosso canetão está precisando de mais tinta, né? Vamos lá, vamos providenciar mais tinta para o nosso canetão, ficar bem escuro, vamos lá. Mas é importante você pensar sobre isso. E se você quiser também comentar aqui embaixo, enfim, os comentários aqui são livres, tá? Você pode comentar à vontade, inclusive depois eu e o Gustavo, a gente vai ler esses comentários. Enfim, é muito legal a gente estar interagindo, mesmo que seja aqui nos comentários do YouTube. Mas onde você percebe a supremacia de Cristo? Em quais áreas? Esse texto deixa bem claro duas áreas onde a supremacia de Cristo ela é ressaltada e fundamenta, inclusive, o ensino que o apóstolo Paulo está trazendo nesse texto. Primeiramente, supremacia de Cristo na criação. A supremacia de Cristo ela é percebida em sua criação. A primeira coisa que ele diz é que o Filho é a imagem do Deus invisível. E aqui eu faço uma importante colocação, que há uma apresentação para a pessoa do Filho como sendo divina. Vou colocar assim, divindade. Por que há uma expressão ou uma clara demonstração da divindade? Porque está sendo dito que ele é a imagem do Deus invisível. Numa leitura bíblica de forma plena, você percebe, Deus é espírito. E quando você tem essa compreensão de que Deus é espírito, você percebe que a matéria não consegue limitar quem Deus é, ou não consegue expressar claramente quem Deus é. A matéria foi criada pelo Senhor. Aquele que é sobre todas as coisas não pode ser limitado por essas coisas que são visíveis. Portanto, quando você tem essa compreensão, desde o Antigo Testamento, sobre a invisibilidade do Senhor, você entende que ele pode sim decidir por sua vontade assumir forma corpórea e a partir disso revelar-se à humanidade. E é o que nós temos na encarnação do Filho de Deus. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Filho de Deus é a imagem do Deus invisível. E com isso, o que está sendo explicado, apresentado de maneira muito clara nesse texto, é que através do Filho, o Pai é revelado à humanidade. Por exemplo, na criação, você pode perceber atributos de Deus, a sua beleza, a sua perfeição, enfim, a ordem que ele estabeleceu. Porém, a pessoa
divina ou próprio Deus é revelado através do Filho. Jesus deixou isso claro quando ele diz: quem me vê, vê o Pai. O autor aos Hebreus também fala sobre isso, capítulo 1, versículo 3, onde ele esclarece que o Filho é a expressão exata do Pai. E essa palavra, imagem, expressão, é uma cópia perfeita, é uma plena demonstração daquilo que o outro é. Portanto, o Filho é a revelação do Deus invisível. Isso precisa ser estabelecido de maneira clara, contundente e inicial. A divindade do Filho é apresentada por ele ser a expressão, a imagem do Deus invisível. Além disso, o texto continua dizendo que ele é supremo sobre toda a criação. E apresentar ele como supremo é colocar ele como alguém elevado sobre a criação. Versículo 16 diz: pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes, as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele. O que nós estamos percebendo aqui nesse texto de maneira clara? Que Cristo, ele é aquele que existia antes de todas as coisas. Então, relacionado à criação, você percebe a divindade, a supremacia de Cristo na criação, você percebe a divindade dele, mas também que ele antecede todas as coisas. Se ele é aquele que participou da criação, ele é aquele que existia antes da criação. E isso mostra o valor, deixa só antes que nós já sabemos que está relacionado à criação, para ficar mais claro aqui quando colocar os outros tópicos. Mas nós já sabemos disso porque o que Paulo está ressaltando aqui é que aquilo que foi criado pelo Senhor deve ser reconhecido como valioso e importante, mas não como superior ao Filho, não como mais elevado do que o Filho. Além disso, quer comentar algo ainda, Gustavo, sobre o que eu estou falando aqui? Pode ser. Pode comentar, fica à vontade. Algo que eu acho bem interessante sobre esses dois pontos, já que você colocou, né, sobre a questão da divindade, dentro do âmbito da criação, é que uma das coisas que a gente se questiona por vezes e que tem total aplicação com esse texto é a relação sobre como podemos conhecer a Deus ou como outras pessoas podem vir a conhecer a Deus ou compreender quem Deus é. E aí um paralelo de texto do mesmo autor, do apóstolo Paulo, agora em Romanos, se você for pegar os primeiros capítulos de Romanos, lá Paulo faz uma defesa de que o ser humano ele é indesculpável diante do fato de que Deus existe. Por quê? Porque ele pode ter a compreensão da existência de Deus, ele pode saber que Deus existe através da criação. Mas como se dá essa compreensão, como se dá essa noção de existência? Se dá justamente pelos atributos, como o pastor Rob falou. Se dá, por exemplo, pela beleza da criação, pela grandiosidade, sabe, pelo aquele maravilhamento diante da imensidão do oceano, da altura de uma montanha, de coisas que existem na criação. Agora, tudo isso não passa de uma revelação natural de Deus, uma revelação geral de Deus. E isso não é salvífico. Por isso que todas as pessoas que dizem conhecer a Deus porque, digamos assim, se envolvem com a natureza ou desenvolvem um maravilhamento com isso, tudo isso é verdade até um certo ponto. Em que ponto? No ponto de poder afirmar que existe um Deus, existe uma divindade, existe algo que rege o universo. Agora, de maneira específica, o que nós chamamos então de revelação específica de Deus, que envolve conhecer a Deus como seu Senhor e Salvador, ter um relacionamento com Ele de maneira correta, ter um relacionamento com Ele como Ele realmente é, isso passa a criação e se encontra exclusivamente em Jesus. Então nós só podemos se relacionar com Deus de maneira salvífica
por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a revelação específica de Deus. Por isso que, por um lado, como está lá em Romanos, todos são indesculpáveis porque a criação manifesta que Deus existe, então não tem como eu negar que Deus existe diante da criação. Agora, mesmo diante da criação, eu não consigo, por ela própria ou por meios que eu manipular da criação, chegar até Deus, mas somente por meio de Jesus. Então fica aqui até a sugestão da leitura do início ali de Romanos para você também perceber essa realidade. E sobre a questão do existir antes da criação, quero também aqui fazer uma outra menção e um incentivo a que depois desse estudo, você, para complementar esse teu estudo aqui, leia o capítulo 1 de João e depois disso leia o capítulo 1 de Gênesis a partir do que está escrito em João capítulo 1. Jesus como aquele que está na criação, como aquele que é a palavra de Deus sendo e promovendo também a criação, que já era antes de todas as coisas, ou seja, nunca foi criado, mas sempre existiu, né? Sempre é o conjunto com o próprio Deus Pai, né? Maravilha, muito bom, é isso, existia antes de todas as coisas e também é aquele que criou todas as coisas, e nesse criou todas as coisas, Paulo faz uma menção bem direta. Ele diz que ele é aquele que criou tanto aquilo que está no céu como aquilo que está na terra, ou seja, as coisas visíveis e invisíveis. E aí ele menciona tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível. Veja, ele menciona todo e qualquer tipo de hierarquia que existe, governo, poder, autoridade, enfim, de maneira geral, seja no mundo presente, Império Romano, seja nos nossos dias, governantes, autoridades, ministros, ou então seres invisíveis, anjos, demônios, qualquer ser, todos eles foram criados pelo Filho. Portanto, ele é apresentado como agente da criação desses seres. Não existe ninguém na face da terra que não tenha sido criado por intermédio do Filho. E você então percebe como Paulo está exaltando a supremacia, a superioridade de Jesus através disso. Além disso, todas as coisas foram criadas para Ele. E quando eu digo todas as coisas criadas para Ele, está sendo claro no texto que Ele é o alvo dessa criação. Que Ele é aquele que... Acho que vai ficar muito ruim para vocês enxergarem, né? Vamos ver se tem outro aqui mais forte. Agora sim, né? Agora vai. Todas as coisas para Ele, ou foram criadas para Ele. E isso realmente aponta para um Cristo que é o alvo de adoração e glória. Deus criou tudo para a sua glória e para o seu louvor. Deus criou tudo para a sua exaltação. Tanto é que quando Ele criou, foi estabelecido a sua criação, Ele disse, é bom. Quando Deus avalia positivamente, Ele está dizendo, a obra que eu realizei me glorifica e eu então tenho deleite e prazer naquilo que eu criei. Perceba, inclusive, que a criação tem um marco temporal, e isso é bem importante ser dito, porque isso fica claro tanto aqui quanto nos textos de João, que o Gustavo mencionou, Gênesis. No princípio, princípio é um marco temporal de quando as coisas foram criadas. Só que no princípio o verbo já existia, o Filho lá já estava. Ele já era Deus, ele já estava com Deus. E isso fica evidente para o reconhecimento de que ele não foi criado, mas ele sempre existiu. E isso fica evidente para o reconhecimento de que ele é digno de ser glorificado em todas as coisas. E por fim, ainda essa parte ela apresenta que ele mantém todas as coisas.
ele sustenta, como diz o versículo 17, mantém tudo em harmonia. E aqui nós temos então uma ideia bem importante que está relacionada à doutrina da providência. Vamos lá, vou colocar aqui, vamos ver se o pessoal vai enxergar depois, mas tudo bem, né? Pegou ainda. Pegou, né? Ficou lá. Ele sustenta todas as coisas. Jesus é quem mantém o mundo em coerência e coesão, organizado, em ordem. Talvez você diga, mas o mundo tem vários problemas. Sim, tem muitos problemas. O pecado entrou no mundo. Ah, mas o mundo tem ação do diabo que é oposta a Deus. Sim, isso existe. O império das trevas é real. Jesus fala sobre isso, Paulo fala sobre isso, enfim. Nós não estamos negando isso. Mas a doutrina da providência, que fala que ele sustenta todas as coisas, mostra que o curso da história está sendo direcionado pelo Senhor. Você vai lembrar de Apocalipse capítulo 5, aquele que é digno de abrir o livro e desatar os selos. Aquele que conduz a história da humanidade. Nós estamos falando de Cristo, o Senhor, soberano sobre a criação. E quando nós falamos da doutrina da providência, eu gosto muito dessa doutrina porque é como se fosse a mão de Deus agindo na história, como se fosse a mão de Deus conduzindo toda a criação. E a doutrina da providência, ela é basicamente dividida nessa compreensão de que Deus, ele é capaz de orientar ou governar as coisas que ele criou, de cooperar ou trabalhar em conjunto com as coisas que ele criou. Uma delas, as leis que foram criadas pelo Senhor, estão trabalhando dentro do que ele estabeleceu. E também, ele é o Deus que preserva a sua criação, que guarda, que zela por aquilo que ele criou. Por isso, inclusive, que eu já falei para o meu filho, fica tranquilo, a terra não vai terminar de uma hora para outra numa explosão, porque o homem não governa a terra, Cristo é o Senhor sobre a terra. Nós podemos confiar naquele que está governando sobre a criação, preservando toda a criação e agindo de forma a cooperar através de seus instrumentos para que tudo se mantenha no propósito que ele estabeleceu. Sobre criação, Gustavo, algo mais para mencionar aqui? Algo que eu acho legal também é perceber como que a gente olhar para Cristo, né, para Jesus, como participante, né, coparticipante, autor e sustentador da própria criação, nos faz também termos não só uma visão correta sobre quem ele é, mas podemos agora nos livrar, às vezes, de falsas concepções sobre Cristo, ou até mesmo de erros teológicos, ou até mesmo heresias teológicas ao longo da história da igreja, que às vezes permeiam também a nossa mentalidade ou o nosso senso comum de alguma forma. Por exemplo, existem doutrinas, ideias, falsos ensinos que diriam que Jesus, ele é como se fosse um demiurgo, ou seja, um pequeno Deus, ou um semideus, ou um projeto de Deus para arrumar as coisas. Como assim? Deus, então, é o autor da criação, Deus foi quem deu a origem a todas as coisas, e ele é o Deus do Antigo Testamento, né? O Deus que cria, o Deus que é poderoso, que está lá no trono, sentado, com uma barba, e meio que um Deus meio carrasco, o Deus da lei, o Deus que viu que as coisas deram ruim lá com o pecado, e agora ele bola um plano para melhorar as coisas e para salvar as coisas, e daí ele dá origem ao Filho, ou ele cria o Filho, ou mesmo às vezes dentro de uma concepção trinitária, ele olha para o filho como alguém que no relacionamento teria menor valor ou menor glória, e ele usa isso para um projeto de redenção. E aí o filho passa só a ter função ou utilidade dentro da história universal a partir do próximo ponto, a partir da redenção. E aí a gente acha que esse Deus do Antigo Testamento é um Deus meio brabo, né? Meio assim que está ainda fazendo as coisas, e agora o que deu certo é a partir de Jesus. Por mais que às vezes tudo que eu falei aqui às vezes seja uma mistura de muitas concepções, uma ou outra delas às vezes pode já ter passado pela tua cabeça, ou você até ter ouvido falar algumas coisas assim. Enquanto que isso mostra que o Filho
é igualmente digno, igualmente honrado, deve ser igualmente glorificado, tem o mesmo valor que as outras pessoas da Trindade e, inclusive, ele não é um plano, um projeto para algo que deu errado, como se o Deus da criação tivesse errado o cálculo por conta depois de ter o pecado, algo do tipo. Não, ele está e é antes de todas as coisas e participa de tudo, inclusive do Deus do Antigo Testamento, como às vezes a gente tem num senso popular essa mentalidade, né? Mas não há aqui uma divisão, uma diferença. Cristo está e é em tudo. Por isso que se você vê às vezes um discurso, né? Jesus, ele é só um Deus, é o Deus só do amor, da paz e não é o Deus do Antigo Testamento, algo assim, até mesmo rivalizando ou inferiorizando ou modificando aqui valores. Não. Jesus está e é antes de todas as coisas, e aquilo que caminha na história não perdeu o controle de Deus, inclusive não perdeu o controle de Jesus como Deus, e ele está então cuidando e conduzindo a história para o seu bom propósito. Maravilha, isso mesmo, muito bom. Vamos lá, vamos continuar então, gente. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a redenção. Redenção, que significa... Quando nós pensamos nessa palavra, falamos sobre um resgate, pagar o resgate por alguém, tirar alguém dessa condição de escravidão. Portanto, a ideia da redenção que é apresentada dentro da Bíblia, ela mostra alguém que precisa de um Salvador, e ela mostra a pessoa do Salvador se levantando para promover uma transformação. Como a gente falou semana passada, no versículo 13 e 14 já há um desenvolvimento dessa ideia da redenção aplicada. Mas hoje eu quero falar com vocês a partir do versículo 18, porque aqui nós percebemos primeiramente essa ideia da redenção sendo apresentada pela ação de Cristo em sua igreja. O texto diz que ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Interessante que quando o apóstolo Paulo aqui vai fazer uma menção a quem ele é relacionado à sua igreja, diz que ele é a cabeça. Pense aí comigo, qual é a função da cabeça? Qual é a necessidade da cabeça? É essencial. Se você tirar a cabeça de uma pessoa, ela morre, não tem como sobreviver sem a cabeça. Ela é vital para o ser humano, diferente, por exemplo, de um pé, de uma mão, que tem seu valor, mas que não são órgãos vitais, como é a cabeça. Enfim, a cabeça ela demonstra o centro, a fonte, a origem, de onde provém o direcionamento do corpo, da vida, da existência. Então, Cristo ele é apresentado como aquele que traz um povo para si, aquele que cria um povo para o seu propósito. E esse texto diz que o seu povo é a igreja. Igreja que já é uma expressão que era utilizada para referir-se à comunidade daqueles que acreditavam em Cristo Jesus. A palavra eclésia já está sendo utilizada, então, nesse sentido de uma comunidade que se reunia. Portanto, ser igreja não era uma experiência individual, era uma experiência coletiva. E se Cristo falou que é um corpo, e esse corpo tem muitos membros, como Paulo apresenta em suas outras cartas, logo, o que está sendo demonstrado aqui é que a obra de redenção ela é realizada na vida de muitas pessoas. Não é uma obra que é somente para um indivíduo, mas é uma obra realizada de maneira coletiva, abrangente, que alcança outras pessoas. E essa obra, então, ela ressalta o senhorio de Cristo, como ele governa a sua igreja. Vou colocar de uma forma bem clara como o Senhor dos que são redimidos, usando essa expressão para referir-se àquele que governa os que foram alcançados. Senhor dos redimidos.
Aí, vocês vão entender, né? Redimidos lá no finalzinho. Como, né, no final tá indo já em hebraico, né? Deu boa? Deu boa, né? Ai. Muito bom, né, Gustavo? A segunda coisa que ele fala ali no versículo 18, que ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo. Olha aqui, ó. Princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Aqui nessa versão não está a palavra primogênito, mas é a palavra que é utilizada, primogênito, para falar sobre o primeiro que experimentou essa realidade. Ele, como diz o próprio texto aqui, ele é primeiro em tudo. Nesse sentido da ressurreição corpórea, Cristo, ele inaugura. Aí você precisa ir lá para 1 Coríntios, capítulo 15, onde você tem um capítulo inteiro falando sobre essa ressurreição corpórea, onde Paulo faz uma defesa ampla sobre a ressurreição do corpo, inclusive combatendo um engano falso que existia na igreja de Corinto. Então, Paulo estabelece de maneira profunda essa doutrina da ressurreição corpórea. E aqui, novamente, ele menciona quando ele fala da obra da redenção. Se Cristo é o primeiro a ressuscitar corporeamente, ele está, então, antecedendo a sua igreja para essa realidade extraordinária. Enquanto eu vou colocando aqui, Gustavo, algum comentário sobre isso? Eu acho, assim, um dos pontos que ele fala ali, né, que Cristo, como você falou, ressuscitou corporeamente, mas ele também fala, né, morreu corporeamente. Ele morreu no corpo, morreu na carne. Isso é muito legal, porque existiam conceitos ou ideias, e até hoje, talvez, se você, sei lá, pegar aí um podcast ou algum conteúdo na internet de alguém que esteja tentando rebater a morte e a ressurreição de Cristo, a pessoa vai falar, né, algumas coisas possíveis, né? Por exemplo, não, de fato, Jesus Cristo era ali 100% Deus e 100% homem, mas na sua morte na cruz ele deixou de ser 100% Deus, né? A sua divindade meio que se desconectou da sua materialidade e realmente morreu na cruz o homem Jesus, mas não o Deus Jesus, e aí você tem essa desconexão ali, né? Ou outra possibilidade, não, Jesus na cruz ali, ele, né, pessoas que querem negar a ressurreição, ele foi torturado, sofreu e ele quase morreu, ele desmaiou, sabe? Ele enfraqueceu ao ponto de parecer que estava morto, ser retirado, ser sepultado, mas ele não morreu de fato. O que aconteceu foi que ele desmaiou, né? Entrou num sono profundo, algo do tipo, e aí então depois ali ele não ressuscita, ele simplesmente acorda do desmaio que ele havia sofrido. Mas aqui não, é uma marca muito forte, porque é uma marca doutrinária da nossa redenção, da nossa salvação e do que Cristo fez como sua obra em nosso favor. Ele de fato morreu, e morreu realmente, verdadeiramente, porque a sua ressurreição só pode ser real e corpórea se a sua morte também foi real e corpórea. E com isso, então, Cristo, ele, além então da sua obra redentiva, a questão de ser o primogênito, né? Cristo sendo aqui o primogênito, a gente pode até se questionar, e talvez você já se questionou, mas Jesus não ressuscitou pessoas? Ou no Antigo Testamento não aparece uma outra ressurreição? Como é que é isso? Por que ele é o primeiro? Se a própria Bíblia já traz outras ressurreições acontecendo. É porque ele é o primogênito dessa nova criação, dessa nova forma, né, dessa nova ressurreição com um corpo glorificado agora, igual o pastor Rob disse ali em 1 Coríntios, né, como é descrito pelo apóstolo Paulo. Ou seja, de fato, ocorreram outras ressurreições de pessoas que estavam mortas e voltaram à vida ali, ao longo da Escritura é relatado alguns casos. Mas todos esses que foram ressuscitados vieram a morrer algum dia. A gente não tem nenhum relato deles que continuaram sendo vivos ou que foram então arrebatados para o céu de alguma maneira ou algo do tipo. Não. Essas pessoas morreram, porque foi uma ressurreição para uma vida ainda natural, no corpo desta morte, no corpo ainda do seu pecado. Agora, Cristo não, ele ressuscita para a nova criação, ele ressuscita em um corpo glorificado, que é então aquilo que experimentaremos na glória, experimentaremos na consumação de todos os tempos, né? Maravilha! Continuando, gente, versículo 19, olha lá para a sua Bíblia, ou então presta atenção na tela. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho,
E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Vamos lá, algo importante aqui, que está relacionado à pessoa do Filho como o Redentor, ele é a plenitude da revelação de Deus. A palavra plenitude é pleroma, completo, que traz de uma forma plena a revelação sobre Deus. Essa palavra era muito utilizada por aqueles que eram chamados de primeiros gnósticos que existiram. O gnosticismo é uma filosofia do segundo século, mas é como se fosse o proto-gnosticismo que existia aqui, o início dele, algumas raízes do gnosticismo que estava no meio da igreja de Colossos. E o que você percebe é que essa palavra pleroma, ela era utilizada para falar sobre aquilo que enchia o ambiente entre a terra e o céu. Pleroma era aquilo que era completo aqui, diante das pessoas, aquilo que realmente trazia emanações positivas para essas pessoas. É como se fossem aqueles fluidos positivos que hoje em dia o pessoal utiliza muito, né? Algumas pessoas pensam nessas questões, enfim, e defendem essas ideias. E Paulo então está dizendo o seguinte: Jesus é a plenitude de Deus. No Filho habita essa plenitude. E ele então é o reconciliador. O que é alguém que reconcilia? Essa palavra significa colocar de volta na ordem, estabelecer novamente na direção certa. Quando diz que ele reconciliou consigo todas as coisas, está falando tanto no céu como na terra. Fez as pazes com todas as coisas. Ou seja, o Filho, por meio do sangue na cruz, a obra que ele realizou, que foi uma obra plena e completa, ele promove a reconciliação. E essa reconciliação, gente, fala sobre tomar as rédeas da história, aquilo que nós vemos lá em Apocalipse capítulo 5, até eu fiquei estudando esse texto e lembrando muito de Apocalipse 5, porque nós acabamos de falar sobre ele há 3 semanas atrás. E quando nós entendemos que ele é o reconciliador, nós entendemos que ele tomou a direção da história, ele comprou, ele pagou o preço para conduzir tudo ao propósito estabelecido pelo Pai. O dono de todas as coisas não é somente aquele que criou, mas é aquele que também pagou o resgate para ter direito de volta, não somente sobre os filhos de Deus, mas sobre todas as coisas criadas. E obviamente aqui nós não estamos defendendo aquilo que é chamado de universalismo. Inclusive uma interpretação equivocada de alguns nesse texto é que Deus ele irá reconciliar todos os pecadores e que no final das contas ninguém irá para o inferno. Alguns interpretam esse texto de forma equivocada assim. Porém, o que ele está falando é sobre uma reconciliação de forma plena de todo o cosmos em conduzir a história pelo propósito que ele estabeleceu. Tanto que no versículo 21 ele apresenta algo bem importante sobre isso, de maneira clara e direta. Agora o apóstolo Paulo como que sai daquele hino cristológico para então colocar isso na história dos irmãos de Colossos. Isso inclui vocês, que estavam longe de Deus. Eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico, aquilo que o Gustavo mencionou anteriormente. Como resultado, vocês podem se apresentar diante deles santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É interessante que Paulo ele traz para os irmãos de Colossos a realidade do que Cristo realizou. Ele promoveu a reconciliação. Gente, isso está falando com vocês. Vocês estavam longe de Deus.
Ele está apresentando o estado pré-cristão aqui. Vocês eram inimigos e estavam separados, longe, inimigos, separados. Tudo isso por causa dos pensamentos e das ações de vocês. O que faz os homens andarem distante de Deus? Pensamentos e ações. Paulo é muito claro nesse sentido. Mas a obra de reconciliação que Cristo realiza faz o quê? Agora, porém, por causa da morte do Filho, vocês são reconciliados e podem se apresentar como santos, inculpáveis e livres de acusação. Santo é alguém que é separado para, é alguém que é dedicado para, é alguém que vive exclusivamente para outro. Portanto, nós fomos separados para Deus. Paulo diz que essa é a realidade daqueles que estão em Cristo Jesus. Além disso, inculpáveis fala sobre alguém que não tem culpa, que não carrega o peso dos seus pecados. Por quê? Porque eles já foram pagos por Cristo na cruz. E também livres de acusação. Depois do capítulo 2, versículo 14, Paulo vai falar novamente sobre isso, né? O escrito de dívida que era contra vocês foi cravado no madeiro. Gente, esse texto é maravilhoso. Daqui uns dias nós vamos estudar ele. E ele fala sobre os nossos pecados sendo cravados na cruz. E Cristo carregando, obviamente, isso é simbólico, tá, gente? Não precisa hoje ainda você fazer uma cruz de madeira e ir lá e colocar os seus pecados por escrito lá para você ser perdoado. Não precisa. Isso Cristo já realiza por nós. Nós temos que assumir essa realidade sem que tenhamos que colocar isso de maneira prática ou através de algo palpável. Nós temos que crer nessa realidade. E ele diz então, estão livres de qualquer acusação. Gustavo, falei bastante aqui, vou colocar no quadro algumas coisas. Enquanto isso, fique à vontade aí para fazer seus comentários sobre todos eles. Sobre a reconciliação, né? Não, legal. Eu gosto, assim, de pensar num esqueminha na minha cabeça, de que, bom, nós somos criados por Deus como a sua imagem e semelhança. E dentre diversas implicações disso, uma delas está no fato de que fomos criados para, diante de toda a criação, representarmos a Deus aqui. Sermos seus administrador da criação, né? Então essa é uma das dimensões. E quando Deus fez isso, criou nós dessa forma, Ele viu que era muito bom. Então há aqui já um valor muito grande, intrínseco estabelecido. Agora, entrou o pecado no mundo, entrou o pecado na história da humanidade, e o pecado não corrompe apenas eu, indivíduo, não corrompe apenas a humanidade, mas corrompe também todas as coisas, toda a criação. Nós sabemos que somos imagem e semelhança de Deus. Isso continua, mesmo com o pecado. De uma maneira um pouco modificada, é verdade, mas continua. E continuamos enquanto humanidade sendo representantes de Deus nessa terra, mesmo que agora corrompidos, manchados, marcados pelo pecado. Inclusive, isso faz com que nós tenhamos um potencial muito grande criacional, criativo, mas também isso para o mal e para muitas coisas ruins. Agora, quando Cristo vem ao mundo, Ele não vem apenas para a segunda criação, Ele vem como uma primeira criação, digamos assim, a este mundo, né? Assume a humanidade, e a humanidade como nós somos seres humanos. Essa humanidade que Cristo assume. Ele não vem já em corpo glorificado na sua primeira vinda, Ele vem como um ser humano na sua primeira vinda. E o que isso implica? Isso implica que Cristo vem, e como o início do texto diz, Ele é a imagem do Deus invisível, mas Ele também mostra para a humanidade como a humanidade poderia ser imagem e semelhança de Deus, no sentido de representante de Deus aqui, que nós não damos conta pela nossa própria natureza, inclusive pela nossa própria natureza pecaminosa. Mas Cristo é esse que no âmbito criacional já é a imagem e semelhança de Deus aqui também e demonstra isso a nós. Agora, enquanto Redentor, não só mais nós somos chamados a, como cristãos, olharmos para nós como imagem e semelhança de Deus, mas somos chamados agora também a sermos a imagem e semelhança de Cristo. Cristo como nosso Redentor, porque como imagem e semelhança de Deus dentro da criação, somos
culpados, não somos santos, somos condenados, somos pecadores e merecemos a condenação eterna. Agora, como imagem e semelhança de Cristo a partir da redenção, nós somos santos, somos inculpáveis, somos agora redimidos, nossos pecados foram pagos e podemos agora desfrutar dessa nova humanidade. E é claro, agora ainda dentro de um âmbito da redenção, porque nesse âmbito da redenção, nesse período que vivemos como pessoas que conhecem o Evangelho, conhecem a Cristo, foram redimidas, nós estamos num período de vida onde aguardamos a consumação do tempo, a consumação de todas as coisas, onde aquilo que tínhamos desde a criação, uma natureza agora pecaminosa, será sepultada de uma vez por todas e desfrutaremos apenas dessa natureza nova, reconciliada e em paz com Deus. Porém, nós, não pelo mérito nosso, não pela nossa natureza, mas pelos méritos de Cristo, já podemos nos achegar à presença do Pai dessa forma, santos, inculpáveis aqui, de maneira limpa e pura. Não porque a gente ficou bom, porque a gente sabe, toda semana a gente é ruim de diferentes formas, todos os dias somos ruins de diferentes formas, mas por conta de Cristo, Ele já nos confere, né? Ele imputa em nós, é a palavra que nós usamos, essa nova criação, essa nova realidade agora também diante de Deus, né? Isso mesmo, maravilha. Coloquei aqui, gente, estado pré-cristão, nós somos reconciliados dessa condição, estávamos longe, inimigos e separados. Agora no estado cristão, somos santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Paulo então termina essa porção com uma advertência. E vamos lá, advertência, vamos colocar de vermelho, né? A advertência de Paulo, né? Qual que é a advertência? Agora você lembrou do colégio, que você tomou a advertência e teve que levar o pai a assinar, né? Eu sei. Vamos lá, qual que é a advertência dele? Versículo 23. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Vamos lá, gente. Qual que é a advertência de Paulo? Continue a crer. Crer é confiar, se lançar, é entregar de forma plena seu coração a alguém, a sua história. Continue a crer e permaneça nessa fé, nessa convicção da verdade. Permaneça firme nisso. É essencial que nós entendamos, diante do que Cristo é e do que Ele fez, que nós temos uma resposta a isso. Nós precisamos corresponder a essa obra através de uma fé contínua. E nós entendemos ao longo das Escrituras que essa fé contínua é a prova da fé verdadeira. A fé verdadeira, ela é demonstrada não por uma declaração individual ou momentânea, mas ela é demonstrada por uma ação permanente. Continuar crendo. E além disso, não se afaste da esperança. É outra advertência. Eu acho interessante que quando Paulo está falando sobre esperança aqui em Colossenses, e é a segunda vez que ele fala sobre a esperança, ele está falando sobre uma realidade que ainda não aconteceu. Eu ia apagar, né? Acostumado, né? Acostumado escrevendo no quadro a apagar. Esperança, que é um P, tá? Mas esperança para Paulo em Colossenses é um fato que ainda não aconteceu, mas que deve ser tratado como se já tivesse ocorrido. Ou seja, é uma realidade que está por acontecer e que o cristão deve entender claramente, ela vai se concretizar. Porque a esperança do cristão já começou e em breve ela se tornará completa. Paulo traz essa certeza
para que os irmãos não se afastem disso, não se distanciem dessa convicção sobre o seu futuro, sobre o futuro que nós teremos com Deus, sobre o que Ele planejou para a nossa história. Não se afaste disso. E muitas pessoas, elas se perdem na caminhada de fé exatamente nesse ponto, quando elas deixam de perceber que o Senhor ainda tem reservado para nós uma herança. Nós começamos a usufruir nessa terra, mas essa terra ainda está longe de ser o que Ele planejou plenamente para nós. A nossa redenção será plena e completa na eternidade ao lado dele. E aí, Gustavo? Bom demais, não foi? Bom demais. Sobre a advertência, só uma coisa. Eu creio que, ali que nem o pastor Rob falou, né? O versículo 20, se você retomar, nós só podemos interpretar o versículo 20 como um versículo universalista se nos esquecermos de ler o versículo 23, que declara ali, olha, beleza, tudo isso é verdade, agora, porém, permaneçam crentes, né, nessa mensagem que lhes foi entregue. Ou seja, a obra de Cristo por si só, aquilo que foi feito e realizado, não salvou todas as pessoas do mundo de todas as eras automaticamente. Aqui ele coloca diretamente o papel, inclusive, do corpo daquele que é a cabeça, né, de continuar anunciando a sua mensagem, propagando essa mensagem e, óbvio, com o papel do Espírito Santo de convencer pessoas de que isso é verdade e, a partir disso, então, crerem no Senhor e na sua obra. Então, quando ele fala ali, né, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, nós podemos pensar coisas de todo o tipo, não só seres humanos, também toda a criação, todas as coisas criadas, todo o cosmos. Além disso, pessoas literalmente de toda tribo, língua, raça, povo, nação, não importa. Coisas de todos os tipos, pessoas de todos os tipos são então reconciliadas por meio da obra de Cristo. Mas agora, qual é a advertência? Vocês que desfrutam dessa realidade, ou seja, não são todos, vocês que desfrutam dessa realidade, permaneçam a crer nessa mensagem. E aí entra também uma outra doutrina que às vezes é bem debatida, né, sobre a perseverança dos santos ou não. Nós cremos realmente de que todos aqueles que são santos, ou seja, separados e pertencem ao povo de Deus, irão perseverar até o último dia. Com isso, o que nós estamos defendendo também, né? Pelo menos até o pastor Rob pode complementar isso. Nós não cremos que um cristão pode perder a sua salvação. Nós cremos que um cristão, ele irá perseverar até o fim. O que esse texto então nos alerta? Alerta de que há pessoas, às vezes, que talvez se passam como cristãos ou que por algum tempo conseguem ter uma maquiagem, uma cultura cristã ou algo do tipo, mas que, se não perseverarem até o fim, logo também não fazem parte do povo que persevera até o fim, do povo santo de Deus separado, escolhido para perseverar até o fim. É uma consequência um do outro aqui. Então, tem duas doutrinas aqui, tanto o universalismo quanto a perseverança dos santos, que esse texto, se mal compreendido, pode nos fazer ir para algumas linhas talvez um pouco perigosas, mas que, bem compreendido, também nos fundamenta naquilo que cremos, na segurança que temos também por meio da obra de Cristo, da pregação do Evangelho e da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Né? Maravilha, nada a acrescentar, tá? Excelente que você comentou aqui. Aliás, quero falar com você que está nos acompanhando no Estudo Bíblico. Se você tem perguntas, dúvidas, comentários você pode deixar aqui embaixo, perguntas também. Mas se quiser enviar diretamente para o Instagram da Onda Dura, @OndaDura, faça isso. Lá nós poderemos trocar uma ideia, conversar com vocês, trazer as perguntas também no próximo Estudo Bíblico. Enfim, você pode trazer suas dúvidas que nós estamos à disposição para servi-los. E fazemos isso com muita alegria. Aliás, estamos aqui fazendo esse ensino e trazendo esse ensino para que você seja edificado e o corpo de Cristo cresça cada vez mais. Então, compartilhe esse estudo com outras pessoas, mande para todo mundo saber o que Deus tem ministrado ao seu coração. E é isso, Gustavo. Obrigado isso aí pela participação. Obrigado top pelo demais, convite. Né? Muito bom, muito bom. Bom demais. Estarmos juntos, né? Bom demais. E bom conversarmos sobre esse texto. Para mim, me encanta esse texto, ele é extraordinário, né? E nós percebemos, então, claramente, né, a resposta da pergunta, né? Onde você percebe a supremacia de Cristo? Na criação, também na redenção. Diante disso fica uma advertência: continue a crer e não se afaste da esperança. Valeu, gente. Deus abençoe muito vocês e até mais. Valeu.